3 de dezembro de 1945. Prisão de Sugamo, Tóquio. A mão de um almirante japonês vacila sobre o papel. O homem que comandou cruzadores em 7 batalhas navais decisivas, agora reduzido a prisioneiro, escreve palavras que meses antes seriam sua sentença de morte. Os americanos repunham suas perdas mais rápido do que podíamos contar nossas vitórias. Estávamos lutando contra o próprio oceano. Você consegue imaginar? Descobrir ainda em plena guerra que o inimigo não podia ser vencido, que a batalha estava perdida antes mesmo de começar? Do lado de fora da cela, a paisagem confirmava cada linha de sua confissão. Quilômetros de Tóquio arrasada, transformada em cinzas pelos implacáveis B-29 Super Fortress, que surgiam nos céus em números além da imaginação japonesa. E essa é apenas a superfície da tragédia. Fique até o final, porque hoje você vai conhecer os números que não aparecem nos livros de estratégia. Números que fizeram almirantes japoneses chorarem em silêncio diante da inevitável derrota. Avisos. Ignorados. Os números. Cruéis as salas abafadas da prisão de Sugamo, em Tóquio, haviam se transformado em confessionários involuntários. As paredes úmidas, o silêncio pesado quebrado apenas pelo som metálico de portas se fechando, davam ao ambiente uma aura quase eclesiástica, mas sem absolvição. Diante dos oficiais americanos, os antigos líderes da Marinha Imperial não falavam mais em honra, em espírito ou em glória, palavras que haviam guiado discursos inflamados nos anos de guerra. Agora, diante da derrota incontestável, falavam em estatísticas, em capacidade produtiva, em toneladas de aço e barris de petróleo. Falavam em números. E os números eram cruéis. Não eram metáforas. Não eram meras comparações abstratas. Eram tabelas frias, relatórios oficiais, cifras que revelavam uma disparidade tão colossal que transformava a derrota japonesa em algo inevitável, escrito de antemão. Cada linha de produção americana era como um batalhão adicional. Cada mina de carvão ou poço de petróleo equivalia a uma frota invisível. Como então o Japão ousara desafiar um adversário que produzia não 2, nem 3, mas 10 vezes mais em quase todos os campos da guerra moderna? Como puderam acreditar que coragem e disciplina bastariam contra um inimigo cujo verdadeiro exército estava dentro de fábricas, refinarias e estaleiros? As respostas não estavam no calor da guerra, mas décadas antes. As raízes desse erro colossal remontavam à própria formação da elite naval japonesa, moldada em tradições rígidas, mas também fascinada e, paradoxalmente, cega diante do poder estrangeiro. Na década de 1920, um jovem oficial de aparência discreta e temperamento reservado começou a perceber o abismo que separava os dois países. Seu nome era Isoroku Yamamoto, o mesmo que anos mais tarde arquitetaria o ataque a Pearl Harbor. Ele passou 2 anos estudando na Universidade de Harvard, imerso não apenas em livros, mas na realidade vibrante da sociedade americana. Caminhava por cidades onde automóveis já circulavam em massa, observava arranha-céus que brotavam em ritmo acelerado e sentia, em cada esquina, o pulso de uma economia que parecia inesgotável. Depois, serviu como adido naval em Washington, frequentando círculos diplomáticos e, ao mesmo tempo, observando discretamente o funcionamento da máquina industrial que sustentava a Marinha dos Estados Unidos. Visitou fábricas que funcionavam dia e noite, presenciou a escala quase inimaginável da produção em série e compreendeu, com desconforto crescente, que ali estava a verdadeira arma americana, não seus canhões, mas suas linhas de montagem. Ao regressar ao Japão, Yamamoto trouxe mais do que memórias de viagem. Trouxe advertências sombrias. Em janeiro de 1941, meses antes de Pearl Harbor, escreveu ao ministro da Marinha: "Quem já viu as fábricas de Detroit e os campos petrolíferos do Texas, sabe que o Japão não tem como sustentar uma corrida naval contra a América." Era uma declaração quase profética, um presságio ignorado. Mas seus avisos caíram no vazio. O orgulho nacional, o mito do espírito Yamato e a crença cega de que disciplina e bravura poderiam substituir aço e petróleo abafaram sua voz. O Japão,
embalado pela retórica de seus líderes e pelas vitórias iniciais na Ásia, escolheu fechar os olhos para a realidade mais implacável da guerra moderna. Quem domina a produção, domina os campos de batalha. As evidências em 1940, quando as tensões globais já anunciavam a tempestade, outra missão oficial japonesa foi enviada aos Estados Unidos. Entre os integrantes estava o capitão Minoru Genda, jovem e brilhante oficial da aviação naval, que mais tarde ajudaria a planejar o ataque a Pearl Harbor. A delegação percorreu fábricas, estaleiros e centros de produção, observando de perto algo que parecia mais ficção científica do que realidade para padrões japoneses. Em Seattle, Genda entrou nos hangares da Boeing. O que viu não foram hangares silenciosos, mas imensos galpões que pulsavam como corações de aço. Bombardeiros B-17, gigantes de 4 motores, avançavam lentamente ao longo da linha de montagem, e cada estação de trabalho adicionava peças com precisão cronometrada. O processo lembrava a produção em série dos automóveis de Detroit, só que aplicado a máquinas de guerra colossais. Em questão de dias, um bombardeiro completo saía pronto para voar. O contraste com a realidade japonesa era quase humilhante. Na Mitsubishi, um bombardeiro bimotor exigia 3 semanas inteiras de trabalho intensivo, muitas vezes artesanal, com peças ajustadas manualmente. Enquanto os japoneses suavam sobre pranchetas e rebites, os americanos produziam aeronaves em ritmo industrial, como se fossem produtos de consumo. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Na Califórnia, a missão visitou a Douglas Aircraft. Genda e seus companheiros entraram em um único hangar e se depararam com uma cena avassaladora. 6.000 trabalhadores, todos em um único turno, operando em harmonia. O ruído ensurdecedor das prensas, o brilho das soldas elétricas, o movimento incessante de guindastes e esteiras rolantes, tudo era a encarnação viva da força produtiva dos Estados Unidos. Os números falavam por si. Só aquela fábrica, em apenas um turno, empregava quase 20% de toda a mão de obra da indústria aeronáutica japonesa combinada. Era como comparar uma oficina artesanal, dependente da habilidade manual de poucos, a um exército organizado de gigantes industriais. E, ainda assim, de volta a Tóquio, os relatórios detalhados da missão não produziram a reação que se esperava. Em vez de repensar estratégias ou planejar com realismo, os líderes japoneses optaram por minimizar os fatos. O orgulho nacional falou mais alto que os números. O almirante Ozami Nagano, chefe do Estado-Maior da Marinha, chegou a dizer ao próprio imperador Hirohito, em setembro de 1941, os trabalhadores americanos são moles, indisciplinados. Produzem quantidade, mas não qualidade. Nosso espírito Yamato e nosso treinamento superior superarão a desvantagem material. Era uma ilusão perigosa, quase suicida, porque nos bastidores, os números oficiais do Ministério da Marinha já gritavam uma disparidade insustentável. A produção anual de aço dos Estados Unidos chegava a 19,4 milhões de toneladas. O Japão, 5,8 milhões. A produção diária de petróleo dos Estados Unidos era de 4,3 milhões de barris. Japão, apenas 55 mil. A matemática era implacável. O Japão apostava na mística do espírito, enquanto os Estados Unidos confiavam em sua indústria colossal. E como a guerra moderna não se vencia mais apenas com bravura ou disciplina, mas com motores, combustível e aço, a realidade não tardaria a se revelar. A verdade viria não nas estatísticas de relatórios, mas quando as bombas começassem a cair e as fábricas americanas mostrassem sua força de multiplicar perdas em vitórias. Tem algum outro episódio ou batalha que você gostaria de ver detalhado aqui no canal? Deixe sua sugestão nos comentários. Vamos adorar saber o que você quer explorar em seguida. A realidade brutal. Uma vitória mentirosa, 7 de dezembro de 1941. O Havaí despertava em um domingo aparentemente tranquilo, mas às 7h48 da manhã, o céu sobre Pearl Harbor foi rasgado por dezenas de aviões japoneses. Em apenas 90 minutos, o ataque mudou o rumo da história. O resultado imediato parecia devastador.
8 couraçados norte-americanos foram danificados ou afundados. Quase 200 aeronaves reduzidas a cinzas nas pistas. 2. 403 americanos mortos em meio ao caos e às chamas. Para Tóquio, era a humilhação do colosso industrial. A prova de que a ousadia do espírito Yamato poderia subjugar até mesmo a potência que todos julgavam invencível. Mas a vitória, brilhante na aparência, escondia um vazio estratégico. Era uma vitória ilusória. Anos mais tarde, em interrogatório, o próprio almirante Chuichi Nagumo, comandante da força de ataque, confessaria com amarga lucidez: afundamos navios antigos, mas os porta-aviões não estavam lá. Os tanques de petróleo permaneceram intactos. Os estaleiros e os submarinos ilesos. Descobrimos que Pearl Harbor tinha mais navios auxiliares do que nossa marinha inteira. O que parecia um triunfo relâmpago escondia um erro monumental. O Japão havia ferido a marinha americana, mas não a havia paralisado. Poucos meses depois, em maio de 1942, a Batalha do Mar de Coral revelou o contraste brutal entre duas nações em guerra. O porta-aviões USS Yorktown, atingido por bombas e gravemente danificado, arrastou-se de volta a Pearl Harbor como um gigante ferido. Os japoneses, ao receberem relatórios, acreditavam que aquele colosso ficaria fora de combate por pelo menos 6 meses. Era um cálculo lógico, dentro da realidade japonesa. Mas o impensável aconteceu diante dos olhos incrédulos da inteligência nipônica. Em Pearl Harbor, 1.400 operários trabalharam sem parar, em turnos de 24 horas. Revezamentos humanos movidos a café, suor e disciplina. As soldas lançavam clarões sobre o porto, como se a cidade inteira fosse uma forja em plena erupção. Em apenas 72 horas, o Yorktown erguia âncoras e partia novamente, agora rumo a Midway. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, o porta-aviões japonês Shokaku, com danos semelhantes, arrastava-se por 11 semanas nos estaleiros até voltar ao mar. Era a diferença entre uma potência industrial e um império preso às engrenagens lentas de sua própria limitação. E então veio Midway. Em junho de 1942, num dos combates navais mais decisivos da história, 4 porta-aviões japoneses foram afundados em um único golpe. Perdas irreparáveis, que jamais poderiam ser substituídas. O almirante Matugaki escreveu com amargura em seu diário: os americanos reporão suas perdas em 1 ano. Nós não conseguiremos em 10. Na verdade, ele ainda fora otimista. Quando os japoneses contabilizavam sua tragédia, os Estados Unidos já produziam porta-aviões da classe Essex em série, como quem monta vagões em uma ferrovia. Até o final da guerra, seriam entregues 17 dessas gigantescas embarcações, além de outros 9 porta-aviões leves. O Japão, durante todo o conflito, completaria apenas 3 de grande porte. A partir de Guadalcanal, entre 1942 e 1943, a tragédia se aprofundou. Na campanha sangrenta das Ilhas Salomão, o Japão perdeu 38 navios. Os Edo e Niuewa perderam 29. A diferença não estava nos números absolutos, mas na capacidade de recuperação. 6 meses depois, a frota americana não apenas havia reposto todas as perdas, como surgia ainda maior. O Japão, por sua vez, mal conseguia lançar ao mar alguns poucos destroyers, resultado de improvisos desesperados. E a logística expôs, de maneira cruel, a distância entre as duas potências. Um único cargueiro americano transportava 10 toneladas de suprimentos. Os japoneses, sem recursos equivalentes, improvisavam destroyers como navios de carga. Cada um levava apenas 240 toneladas. Para igualar a carga de um navio americano, seriam necessárias 40 viagens japonesas. O resultado era catastrófico. Soldados nipônicos em Guadalcanal recebiam rações mínimas, combatiam famintos e debilitados, sua eficácia caindo para 30%. Do outro lado, os americanos reclamavam apenas da monotonia das rações enlatadas. Mas cada combatente consumia, em média, 700 calorias por dia. Em 1943,
Quando a inteligência japonesa finalmente conseguiu obter números concretos da produção inimiga, o choque foi devastador. Aeronaves por mês. Estados Unidos, 7. 200. Japão, 650. Motores por mês. Estados Unidos, 18.000. Japão, 1. 200. Pilotos, por mês. Estados Unidos, 12. Vedray. Japão, 300. Navios por mês. Estados Unidos, 48. Japão, 3. O vice-almirante Takagi, ao ler o relatório, não conseguiu conter um sussurro amargo. Se isso for metade verdadeiro, já estamos derrotados. Mas não era metade. Eram dados conservadores. A realidade era ainda mais esmagadora. A guerra que começara com o rugido dos aviões sobre Pearl Harbor estava se transformando em uma batalha de produção. E nessa arena, o Japão jamais teria chance. O golpe finale. O golpe final contra a aviação naval japonesa veio no Mar das Filipinas, em junho de 1944, a batalha que os próprios pilotos americanos apelidaram, com ironia cruel, de Grande Tiroteio de Patos das Marianas. O apelido não era exagero, mas sim um reflexo brutal da realidade. A luta nos céus já não era confronto de iguais, mas um massacre sistemático. Foi o maior confronto aéreo-naval da história até então, resultado direto da tentativa desesperada do Japão de proteger Saipan, coração estratégico do arquipélago das Marianas. Aquele pedaço de terra aparentemente insignificante no mapa tinha um valor incomensurável. De lá, os bombardeiros B-29 poderiam alcançar diretamente as ilhas japonesas. Perder Saipan significava abrir a porta de casa para a destruição. Por isso, a Marinha Imperial concentrou tudo o que ainda possuía de forças navais e aéreas. Mas o Japão entrou nessa batalha contra um inimigo que já parecia sobre-humano em sua escala. Do lado americano, avançava a maior frota já reunida na guerra. 15 porta-aviões, mais de 900 aeronaves embarcadas, couraçados modernos e centenas de navios de apoio, sustentados por uma indústria que operava em ritmo de avalanche. Do lado japonês, apenas 9 porta-aviões e cerca de 450 aviões, muitos deles pilotados por jovens sem experiência real de combate. A disparidade não estava apenas na quantidade, mas na essência. Os pilotos americanos que decolavam dos convéses de seus porta-aviões traziam consigo em média 600 horas de voo. Tinham passado por um treinamento rigoroso, meses inteiros de simulações, exercícios coordenados, ensaios de ataques em grupo e pousos repetidos até a exaustão. Era uma geração de aviadores moldada pelo método, pela disciplina e pela padronização, exatamente como sua indústria. Os japoneses, em contrapartida, entravam na luta com menos de 200 horas de voo. A guerra já havia consumido as gerações de elite. Os ases que haviam brilhado em Pearl Harbor, Coral Sea e Midway estavam mortos ou esgotados. Restavam recrutas formados às pressas, homens lançados ao combate sem a maturidade necessária, tentando repetir manobras heróicas em um campo de batalha que já não permitia improviso. As máquinas apenas reforçavam a desigualdade. O novo F-6F Hellcat, apelidado de Anjo da Morte Azul pelos japoneses, era o ápice da engenharia de caças navais. Equipado com motor de 2,0 cavalos de potência, podia alcançar velocidades superiores a 600 km/h, suportar danos consideráveis graças à blindagem reforçada e proteger seus pilotos com tanques de combustível autosselantes. Além disso, estava armado com 6 metralhadoras calibre 50, capazes de transformar qualquer aeronave inimiga em destroços flamejantes em segundos. Do outro lado, o lendário Mitsubishi A6M0 já não passava de uma sombra do que havia sido em 1941. Ágil, sim, mas frágil como papel. Motor de apenas 950 cavalos, ausência de blindagem, tanques vulneráveis e pouca capacidade de enfrentar os caças modernos. Aquilo que fora arma de supremacia no início da guerra, agora se tornava uma armadilha para seus pilotos. Belos caixões voadores, sacrificados pela obsolescência. Quando as frotas se encontraram, o resultado foi brutal.
Em poucas horas, os céus das Marianas se encheram de rastros de fumaça negra, aviões despedaçados e mares pontilhados de destroços em chamas. O massacre foi tão desigual que os operadores de radar americanos chegaram a relatar formações inteiras de caças japoneses sendo destruídas antes mesmo de alcançarem as linhas de ataque. Em apenas 2 dias de combates, o Japão perdeu 466 aeronaves, 3 porta-aviões e quase 500 pilotos veteranos. Um golpe irrecuperável. A formação de um único aviador de qualidade exigia anos. A perda de centenas deles em questão de horas equivalia a um suicídio estratégico. Os Estados Unidos, por sua vez, perderam apenas 130 aeronaves, nenhuma delas decisiva para sua capacidade operacional, e nenhum navio afundado. Era o fim prático da aviação naval japonesa. Sem pilotos experientes, sem indústrias capazes de substituir perdas em tempo útil e sem reservas para continuar a luta, o Império do Sol Nascente viu ruir diante de seus olhos sua última esperança de equilibrar o poder no Pacífico. A partir dali, a guerra deixou de ser um combate de coragem e habilidade. Tornou-se uma execução metódica, um processo inevitável de esmagamento. O grande tiroteio de Patos das Marianas não foi apenas uma batalha vencida. Foi a assinatura da sentença de morte da frota japonesa, o prenúncio claro de que a derrota total não era mais questão de se, mas apenas de quando. Antes de continuarmos explorando como a diferença de produção e recursos entre Japão e Estados Unidos moldou o rumo da guerra no Pacífico, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para receber todos os nossos conteúdos históricos em primeira mão. Combinado? Se você gosta de descobrir histórias de estratégia, coragem e a força da indústria que mudaram os rumos da Segunda Guerra Mundial, comenta aqui embaixo. Manda mais histórias. Assim você ajuda a divulgar o canal e nos dá ainda mais motivação para trazer conteúdos incríveis como este. Tudo pronto? Então vamos continuar mergulhando nessa narrativa que revela como números, planejamento e capacidade industrial podem decidir o destino de nações inteiras. A confusão final, a disparidade entre nações, quando os B-29 Super Fortress apareceram sobre Tóquio, em novembro de 1944, o Japão finalmente compreendeu o tamanho do abismo que o separava dos Estados Unidos. Eram máquinas que pareciam vir de outro mundo, colossais, com alcance intercontinental, voando a altitudes que a maioria dos caças japoneses sequer conseguia alcançar. Cada avião custava mais do que prédios inteiros do governo japonês. O programa de desenvolvimento e produção do B-29 consumira a cifra impressionante de 3 bilhões de dólares, mais do que todo o orçamento militar anual do Japão. Esses aviões eram a materialização do que a guerra moderna se tornara. Não apenas coragem no campo de batalha, mas a força bruta da indústria, da ciência e da logística. O Japão, com sua economia limitada e sua infraestrutura fragmentada, simplesmente não possuía recursos para sonhar com algo semelhante. Em março de 1945, veio o golpe que transformou a capital imperial em um inferno. Em uma única noite, os B-29 lançaram 665 toneladas de bombas incendiárias sobre Tóquio. O ataque reduziu 16 milhas quadradas da cidade a cinzas, matando mais de 100 mil pessoas em poucas horas. Para dimensionar, em apenas uma operação, os Estados Unidos despejaram mais bombas do que toda a força aérea japonesa poderia carregar durante meses de guerra. Foi a noite em que o Japão descobriu que sua maior cidade poderia ser apagada do mapa como quem apaga um traço de carvão em um papel. Logo depois, em abril de 1945, a invasão de Okinawa mostrou um espetáculo ainda mais aterrador. O Japão, desesperado, acreditava estar diante de uma frota comum, mas o que surgiu no horizonte foi algo jamais visto na história. 457 embarcações americanas cercavam a ilha. Mais navios do que a Marinha Imperial havia operado em toda a sua existência. O vice-almirante Takejiro Onishi, criador da tática kamikaze, testemunhou aquela armada colossal e, pouco antes de tirar a própria vida,
Deixou um depoimento amargo. Na escolta, contei mais de 100 destroyers. Nós tínhamos 11. A escala logística era ainda mais chocante. A cada dia, os Estados Unidos desembarcavam 50 toneladas de suprimentos em Okinawa, combustível, munição, alimentos, veículos, hospitais flutuantes. Em contraste, a marinha mercante japonesa não conseguia transportar esse volume nem em uma semana inteira, e isso somando todas as frentes de guerra. Os submarinos americanos completaram a sentença de morte. Ágeis, silenciosos e bem equipados, afundaram 60% da frota mercante japonesa, o equivalente a 4,8 milhões de toneladas. Enquanto o Japão produzia apenas 500 mil toneladas de navios por ano, os estaleiros americanos lançavam ao mar um Liberty Ship por dia, alcançando essa mesma marca em apenas um mês. A balança já não era apenas desigual. Era absurda. Até os detalhes técnicos revelavam a distância quase humilhante entre as duas potências. Submarinos americanos ofereciam ar-condicionado, refrigeração para conservar alimentos e até máquinas de sorvete para a tripulação. Luxos impensáveis em meio à guerra. Já os submarinos japoneses eram fornos metálicos, onde a tripulação suportava calor sufocante, racionamentos extremos de comida e doenças como o escorbuto. Nos interrogatórios do pós-guerra, essa realidade foi reconhecida até pelos oficiais mais orgulhosos. O almirante Mitsumasa Yonai resumiu com franqueza amarga: um soldado japonês podia equivaler a 3 americanos em espírito. Mas uma fábrica americana equivalia a 50 japonesas. O general Yoshijiro Umezu, que assinou a rendição em setembro de 1945, foi ainda mais incisivo. Fizemos a guerra do século XX com o pensamento do século XIX. Levamos espadas para uma luta de fábricas. E no fim, os números finais selaram a verdade que nenhuma bravura poderia encobrir. Aeronaves militares produzidas: Estados Unidos, 324. 750. Japão, 76. 320. Porta-aviões: Estados Unidos, 141. Japão, 17. Produção de petróleo: Estados Unidos, 833 milhões de toneladas. Japão, 5,5 milhões. Produção de aço: Estados Unidos, 334 milhões de toneladas. Japão, 24 milhões. Em 4 palavras, a síntese cruel da guerra: eles nunca tiveram chance. A derrota japonesa: o Japão perdeu a guerra porque subestimou o poder dos números. Durante anos, seus líderes militares e políticos se agarraram à convicção quase mística de que a chama do espírito, a disciplina marcial e a devoção ao imperador seriam suficientes para enfrentar um inimigo que possuía não apenas soldados corajosos, mas um arsenal de fábricas, máquinas e petróleo. Essa confiança cega na força do espírito coletivo, sem compreender a engrenagem fria da modernidade, foi uma miopia estratégica que os conduziu à ruína. As batalhas apenas escancararam essa realidade. Onde os japoneses ofereciam coragem, os americanos respondiam com aço e combustível em escala industrial. Onde um piloto se sacrificava como kamikaze, do outro lado surgiam 100 novos aviões, produzidos em fábricas que trabalhavam dia e noite. O Japão lutava com sangue, mas a América lutava com números. E no século XX, a aritmética da produção era mais mortal que qualquer espada. Mas, ironicamente, foram esses mesmos números que moldaram o futuro do Japão no pós-guerra. Da derrota não emergiu apenas um país arrasado, mas também uma nação forçada a aprender a lição mais dura da modernidade: que a verdadeira força não estava mais no heroísmo individual nem no romantismo da guerra, mas na ciência da produção, no cálculo frio da eficiência e na capacidade de transformar estatísticas em prosperidade. Em 1950, quando as cinzas da guerra ainda estavam quentes e o país ainda tentava se levantar sob a ocupação americana, desembarcou em Tóquio uma figura improvável: o estatístico americano W. Edwards Deming. Ele não trazia armas, mas sim ideias. Em salões improvisados,
Diante de executivos e engenheiros japoneses ainda marcados pelo trauma da rendição, Deming apresentou conceitos que, à primeira vista, pareciam secos e abstratos: controle de qualidade, padronização de processos, eliminação de desperdícios, uso de dados para orientar decisões. Era, essencialmente, a lógica da guerra industrial transportada para a paz. Aquilo que o Japão perdera nos campos de batalha, Deming oferecia agora em fórmulas, gráficos e métodos de produção. Muitos dos presentes ouviram com desconfiança, outros com curiosidade. Mas a semente caiu em solo fértil, porque o Japão, esgotado pela destruição, estava faminto por reconstrução. E o improvável aconteceu. Em poucos anos, os derrotados de ontem começaram a fabricar produtos que surpreenderiam o mundo. Primeiro vieram os rádios portáteis e os transistores baratos, que invadiram os mercados internacionais. Depois, motocicletas que combinavam leveza, economia de combustível e durabilidade. Em seguida, automóveis compactos que desafiavam os modelos pesados de Detroit. Mais tarde, televisores, câmeras fotográficas e equipamentos eletrônicos que redefiniriam padrões globais de qualidade. Nos anos 1960, nomes como Toyota, Honda e Sony já eram sinônimos de inovação e confiabilidade. Na década de 1970, carros japoneses competiam de igual para igual com os americanos, conquistando consumidores não apenas pelo preço, mas pela durabilidade. Nos anos 1980, o Japão já era visto como uma superpotência econômica, exportando tecnologia para a Europa e para as Américas, e influenciando hábitos de consumo em todo o planeta. O que não conseguiram pela espada, alcançaram pela indústria. O Japão, que havia apostado tudo na guerra e perdido, agora conquistava mercados e corações com eficiência, tecnologia e disciplina. Onde antes enviavam aviões kamikaze em missões suicidas, agora enviavam navios carregados de automóveis impecavelmente construídos. Onde antes fabricavam rifles e canhões, agora produziam câmeras, semicondutores e microchips. E havia uma ironia ainda mais profunda. Muitos dos mesmos oficiais que nos interrogatórios de 1945 haviam admitido o erro de subestimar a indústria americana, viveram o suficiente para testemunhar o renascimento econômico de sua pátria. Homens que haviam acreditado na guerra total como destino nacional assistiram, envelhecidos, ao Japão se tornar símbolo de paz, trabalho e inovação. Eles compreenderam, enfim, que a lição final da guerra não estava nos campos de batalha, mas nas fábricas, nos escritórios e nos laboratórios. Um deles resumiu, com a franqueza amarga de quem aprendeu tarde demais: a guerra moderna não se vence com coragem, mas com capacidade. Não com espírito, mas com estatísticas. Não com guerreiros, mas com trabalhadores. Foi essa constatação que transformou a derrota em renascimento. A espada havia falhado, mas a fábrica, a disciplina e o trabalho reconstruíram um país inteiro. Do sangue derramado nasceu uma nova potência, não militar, mas industrial. E o Japão, que antes se orgulhava de suas espadas samurais, agora se orgulhava de seus carros, seus eletrônicos e, sobretudo, da capacidade de transformar números em futuro. O que você achou do vídeo de hoje? Já tinha ideia de como a diferença industrial entre Japão e Estados Unidos determinou o rumo da guerra no Pacífico? Tem algum outro episódio da Segunda Guerra Mundial que você gostaria de ver por aqui? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por acompanhar até o final. Não se esqueça de conferir se está inscrito no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade histórica, combinado? Até a próxima! E prepare-se para mergulhar em mais histórias impressionantes de estratégia, coragem e o poder dos números na guerra.